E vamos de revisão da aula número 8. E a aula número 8 a gente continuou, né, o cálculo de áreas. Só que mudamos um pouco o foco. Saímos do quadrado, do retângulo e entramos no trapézio e falamos do círculo e teve o losango, a pipa, o papagaio, né? Também. E teve o círculo. O círculo, isso. Não, e o mais legal que a gente viu que tem como a gente fazer, por exemplo, a área de um trapézio sem saber a fórmula do trapézio, decompondo figuras, né? Isso, dá mesmo, é verdade. Também. Mas, salvo, né, a gente aprender a fórmula específica do trapézio também ajuda bastante. Né? Então fica a dica. Se eu não conseguir lembrar de todas as fórmulas, eu faço a decomposição e uso as fórmulas básicas. Por exemplo, quadrilátero, base vezes altura. Triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Pronto. Pronto. Vamos relembrar, então, as mais estudadas da aula de hoje? Olha lá. Então, na parte 2 de geometria plana, onde a gente está dando aquela força aí na parte das áreas, né, do cálculo de áreas, a gente viu hoje a área de um trapézio, de um losango e de um círculo. Vamos relembrar? Então, a área do trapézio, o trapézio é o quadrilátero que possui duas bases diferentes. Então, ele tem uma base maior e tem uma base menor. Então, para eu calcular a área do trapézio, eu somo as bases, base maior mais base menor, multiplico pela altura e divido por 2. Então o trapézio é em função das bases da altura. Isso. Já o losango envolve as diagonais, né? Diagonal maior, representada aqui pelo D maiúsculo. Diagonal menor é o D minúsculo, divide por 2, né? Multiplica, tá? Aqui é uma soma, ó. Aqui já é multiplicação, produto, tá? E o círculo como é? Πr ao quadrado. Então o círculo envolve o nosso amigo Π. Que depende do exercício, né? Tem exercícios que usa 3,14, tem uns que usa 3,1 e tem aqueles que usa ainda um arredondamento maior, apenas 3. Isso. Então vai muito... E lembrando que o círculo é a região toda interna. Isso. Circunferência é a linhazinha. O círculo é pintadinho por dentro, né? Uma área de superfície. Temos aqui mais um, olha lá que bacana, que mostra todos os que a gente... Trabalhou. Não, aqui, tá, todos. Falta o paralelogramo, né, mas, se reduz a mesma coisa. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. O quadrado, lado ao quadrado, a diagonal maior vezes diagonal menor por 2 é o losango. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2 é o trapézio. Base vezes altura é o retângulo. E πr ao quadrado é o círculo. E aí podemos colocar do lado ali, né, o trapézio, o trapézio não, o paralelogramo, que é o retângulo inclinadinho. Que a área também é dada por base vezes altura. Se eu não conseguir encontrar a base e a altura, eu posso dividir ali em 2 triângulos iguais e um quadrado, certo? Muito bem. Então nós temos essas informações. E aí você vai anotando. É importante que nesse momento você faça o seu mapa mental, para que você possa ter propriedade em tudo que você vai estar fazendo. Pois é verdade. Isso é bom, né? Porque aí te ajuda bastante nos exercícios depois. Não é verdade? É verdade. Mapa mental, mapa conceitual. Por exemplo, na aula nós vimos, por exemplo, que o quadrado e o retângulo têm algumas características iguais. Nós vimos na aula que todo quadrado é um retângulo, mas que nem todo retângulo é um quadrado. Isso são informações que você precisa notar. Nós vimos que o círculo e a circunferência são diferentes. Um envolve o contorno, ou seja, o comprimento da circunferência, e o perímetro. A área desse superior. A área interna. E a fórmula é meio que parecida, né? Πr ao quadrado e 2πr. Verdade. Beleza, então, agora é hora de praticar. Então, a gente fica por aqui, aguarda vocês, mas já já a gente está de volta. E olha só, vamos lá resolver as atividades de sala? Vamos. Tirar as dúvidas? Só tirar as dúvidas. Fez tudo? Eu tenho certeza que é só um tiquezinho de certo. Tá tudo certinho. Tá fácil, né? Tá fácil. Geometria, estou calculando noite e dia.
É tanta equação que me arrepia. O que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Ó, aprendendo as equações básicas, o resto a gente tira de letra, tá bom? Então não fique de cabelo em pé, não fique assustado. Devagarinho a gente vai criando mais propriedade aí no assunto, tá bom? Vamos lá? Tirando as dúvidas, questão de número 1. Vamos direto no Enem? No Enem, direto no Enem. O Enem agora de 2019, um Enem bem fresquinho. E de cara eu já olho pra cá e vejo que tem que usar 3,14. Antes de ler qualquer coisa, antes de qualquer situação, eu já sei que eu tenho que usar o π igual a 3,14. Mas vamos lá de enunciado. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo. Então, olha essa informação aqui, ó, diâmetro de 40 centímetros e tangencia lados de um retângulo. Que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Então, bora ver a figura, né? Temos um H de 60 centímetros, né? E temos um D de 40. Beleza. Isso. Então quer dizer que sobra 20 aqui, né? Pode ser. Aqui é 40, né? Também, ó. O diâmetro é 40. Beleza. Aí ele pergunta assim, ó. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Daí, nós temos uma informação importante aqui. Vocês viram que a professora Lúcia olhou para a placa... é o comprimento total da placa, né? 60. Não, beleza. Só que tu fez assim, ó, tu colocou 40 na circunferência e 20 lá embaixo, certo? Sim. Só que pensa comigo, vamos pensar aqui juntos. Eu posso colocar 20 em cima também. Se eu colocar, 40 deixar 40, isso, né? que vai ficar um quadrado. Verdade. Aqui, ó, né? Isso, fica um quadrado de 40 e aí por fica 40. 20 aqui em cima. E aí a pergunta é, por que fica um quadrado de 40 por 40? Porque se ali tem tudo 60 e eu parti no meio da circunferência... E tangenciou, né? Isso. Onde tangencia vai dividir na metade, no diâmetro. Então vai ficar 40 para baixo. E o diâmetro também é 40. Então ficou um quadrado de 40 por 40. E ficou a metade de uma circunferência de raio 20. Certo? Então vamos ter que fazer o cálculo da área por decomposição. Pode ser, a gente vai calcular a área do quadrado, certo? Certo. Que é 40 vezes 40, né? A área do quadradinho, a gente tem que é 40 ao quadrado, né? Lado vezes lado. Né? Isso. Então a gente tem 4 vezes 4? 16. Acho que agora já dá pra, né? 16. Acrescenta 2 zeros, 1.600 metros quadrados. Só o quadrado. É metros, não é centímetros, né? Centímetros, é a plaquinha pequenininha. Centímetros quadrados. Tá, não vamos esquecer que no final de tudo isso são 10 placas. Isso. Não é o valor de uma placa só. E agora nós temos a metade de uma circunferência. E o legal é que se eu tenho 20 aqui, né? Isso aqui é o raio, né? Aqui é 20 também. Aqui é 20 também, né? Então, na verdade, a área da circunferência, a gente vai ter... o π vezes o raio ao quadrado. Como eu estou querendo a metade, se eu quiser, eu já posso dividir por 2. Então, a área que eu estou fazendo aqui já não é da circunferência inteira. É só da metade. Da metade, um semicírculo assim, ó. Beleza? Isso. Quem é o π? 3,14. Quem é o raio? O raio é 20. 20 ao quadrado sobre 2, porque eu estou fazendo meia circunferência, né? 3,14, 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Dividido por 2, já podemos dar uma melhoradinha aqui, né? Uma cortada aqui, né? Esse com esse. Como que vamos ficar, então? A área da semicircunferência, né? Vai ser 3,14 vezes 200. Vezes 200. Se fosse vezes 2, 6,28, né? Vai ficar 628. Mas aí eu tenho que acrescentar 2 zeros, que é o mesmo que dá 2 pulinhos com a vírgula. Então, 628 centímetros quadrados.
Essa é a área já da semicircunferência e esta é a área do quadrado. Somando tudo, a gente tem a área de uma placa, né? Isso. 1.600 mais 628. Então, temos aí 2.228 metros quadrados, centímetros quadrados para uma placa. Vamos ver lá o gabarito rapidinho? Aham. Não tem, ainda bem que não tem, né? 2.228, ainda bem que não tem, 2.228, mas tem ele multiplicado por 10, né? Que é 22.280. Muito bem. Então aqui, né, nesse caso, a gente ainda precisava multiplicar por 10, que é o mesmo que acrescentar 0. Beleza, beleza? Beleza. Muito gostoso, muito fácil, muito prático. Aqui a gente decompôs a figura, né? E a gente fez os 2 pedacinhos e somou. E aí, professor, e se eu quisesse ter feito a área da circunferência, ia ficar mais complicado, por quê? Porque depois eu tenho que dividir por 2 e tirar aquele excesso do quadrado para poder descobrir a área daquele pedaço que ficou lá embaixo. Então, o jeito mais fácil mesmo é você montar o quadrado e a metade de uma circunferência. Conseguiram enxergar esse método? Conseguiram entender esse processo? É importante que vocês entendam o que foi feito, porque questões de geometria todo ano cai no Enem e nós precisamos estar alinhados. Beleza. Beleza, vamos para a próxima? A próxima também é uma questão de Enem, então vamos lá. Também do Enem de 2019, bora ver. Em um condomínio, a área pavimentada, que tem a forma de um círculo com um diâmetro medido 6 metros, é cercada por grama. Olha aí quem está aí, ó, a questão que nós comentamos na aula. Foi mesmo, né? A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular. E aí vem o detalhe da leitura. E aumentando em 8 metros o seu diâmetro. Ah, então não é mudar para 8, né? Não, ele aumenta em 8. Em 8, ou seja, então se era 6, ficou 14, é isso? 14, o diâmetro. Mantendo o revestimento da parte já existente. Essa é a primeira informação. O condomínio vai pavimentar uma área. Já existe um pedaço pavimentado de um círculo com 6 metros de diâmetro. Ele quer ampliar esse círculo para 14 metros, ou seja, quer aumentar em 8 metros esse diâmetro. Esse é o comando que nós vamos usar. Agora vem a pergunta. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros de área. Vamos já destacar aqui, né, esse detalhe. Isso. E aí ele diz ainda para a gente usar como aproximação 3 para o valor de π. Então aqui ficou mais fácil porque é arredondado, né? Isso, e o síndico quer avaliar se o material que tem lá é suficiente ou não. Para nós sabermos se é suficiente ou não, nós precisamos saber o seguinte: quantos metros quadrados eu preciso pavimentar? Se a nossa resposta for menor que 100, o material em estoque será suficiente. Se for maior do que 100, o material em estoque não será suficiente. Ah, então beleza, né? Então é melhor a gente calcular ou a gente já... É melhor calcular primeiro, né? Calcular primeiro. Então vamos lá. A gente tem, então, um círculo de... Diâmetro 6 metros. Diâmetro 6, mas quer ser ampliado para... Diâmetro 14. 14, então de raio 7, né? Isso. Isso, então o círculo, nós tínhamos um antes, né? Com diâmetro 6, certo? Metros. E ele quer aumentar
em 8, tudo isso, né? Então, ele quer aumentar para um diâmetro aqui agora de 14, porque 8 mais 6, 14. Então, aumentar o diâmetro inteiro. Então, agora o novo círculo tem um raio de 7. E a gente sabe que a área do círculo é dada por πr ao quadrado. O π ele pediu para usar a aproximação de 3, né? O raio é 7. 7 ao quadrado? 49. 49 vezes 3. Bom, se fosse 50, ia dar 150. Tira 3, 147. 147 o quê? Metros quadrados. Metros quadrados. Beleza. Só que aí eu preciso saber o seguinte, porque o de 6 metros já está pavimentado, então eu tenho que tirar ele do que eu tenho. 147 metros quadrados. Esse seria todo o novo, né? O vermelho, né? Mas para isso vamos descontar então o azulzinho. O azulzinho já foi pavimentado. πr ao quadrado e o raio do azulzinho é 3. 3 ao quadrado. Aqui a gente pode usar até a propriedade das potências, né? Na multiplicação, soma, né? 3 ao cubo. Mas se fizer 3 ao quadrado vezes 3 dá na mesma coisa, que vai dar 27 metros. Isso já está pavimentado. Então é só descontar agora, né? 147 menos 27, 120 metros quadrados. Opa, só tem 100 metros quadrados em estoque, não é? Ah, é. Só tem 100, ó. Esse aqui é o que está ali aguardando. Então não será suficiente. Aquelas que dizem que será suficiente, a gente já joga fora, já não serve como resposta, né? Então ficamos entre a letra D e a letra E. Vamos analisar? A letra D diz que não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 metros quadrados. Não, porque a parte a ser pavimentada é 120. Então, de certeza que temos a letra E. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Beleza. A alternativa correta é a letra E. Beleza, beleza? Não é difícil, né? O que vocês acharam? 2 questões do Enem aí envolvendo a geometria plana, né? Cálculo de área, coisa prática, coisa simples, envolvendo figuras, as básicas, né? Que é o círculo, o quadrado e tudo mais, né? Aí a primeira, nós tínhamos um retângulo, que ele falou que era um retângulo, não é? E uma circunferência. Só que quando nós tiramos a metade da circunferência, ficou um quadrado. Foi. Essa facilidade de enxergar. Então nós usamos a regra de divisão das áreas, das figuras. Dividimos, fracionamos. A outra era do círculo dentro do círculo. Eu lembro que no oitavo exclusão, ano... De exclusão, né? Mas eu lembro que no oitavo ano nós tínhamos uma matéria chamada de coroa circular. A área da coroa circular. Que faz o quê? Raio é π vezes raio maior menos o raio menor. Ambos ao quadrado. E isso é quando a gente tem o mesmo centro, né? Mesmo coroa centro, circular, isso. não pode ser deslocado, tem que ter mesmo centro. Mesmo centro. Legal, muito legal, e a gente cada dia aprende mais um pouquinho, ou melhor, reaprende, né? A gente revê, reconhece aí tópicos do ensino médio que você já viu. E já foram mais 2 do Enem. Olha aí, vamos sempre agregando valor. E essa ainda é que aula? Aula 8? 8. Aula 8. De 54, tem muito Enem pra gente ver pela frente, não é verdade? Nem me diga. Vamos lá, nem me diga, nem me conte essa. Brincando com os números, vamos lá, para finalizar nossa aula, a gente tem que aí responder a charada matemática. Olha lá na telinha então, a pergunta era... Uma esfera tem 3, um círculo tem 2 e um ponto tem só 1. Do que a gente está falando? Eu acho que é daquela parte que divide a geometria plana, a geometria espacial. Eu acho que é. Sabia? Isso é que não é as letras, não, né? A não, esfera tem círculo... 3, mas a esfera não tem 3E, tem só 2. O círculo não tem nenhum, não. Tem 3 sílabas, né? Só que o círculo também tem 3 sílabas. É verdade, ponto tem 2 também. Tem 2, então não é. Então não sei eu. Só pode ser as dimensões, verdade, né? E na aula nós fizemos o desenho. Da esfera, né? Não. Ela fez, aqui na parte do desenho quem comanda é ela. A esfera tem 3 dimensões, né? E aí, claro, aí a gente está trabalhando com a geometria espacial. Já. Já o nosso círculo, né? 2 dimensões, uma superfície, uma área, né? A gente consegue fazer o cálculo da área de superfície. E o ponto, né? Uma única dimensão. Beleza? Ficamos por aqui daquele jeitinho, com muito carinho. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!